Olá, hoje o TVE Debate vai falar sobre a depressão, uma doença psicológica que causa sintomas emocionais e físicos e é considerada o mal do século. Uma patologia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 150 milhões de pessoas no mundo. E para esclarecer sobre essa doença, que atinge em sua maioria as mulheres, convidamos um time de especialistas aqui no estúdio. O médico psiquiatra André Gordilho, o psicólogo Edson Amorim, doutor Antônio Freire, que também é psiquiatra, e para fechar o time, o psicólogo Rafael Peixoto. Olá, sejam bem-vindos aqui ao TVE Debate. Eu queria começar com uma pergunta clássica. O que é depressão? Depressão, a gente precisa aprender a diferenciar assim, o termo depressão como uma emoção, um sinônimo de tristeza, do que depressão doença. A depressão não é uma patologia, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma patologia que tem início, tem um modo de evolução, e tem um tratamento específico. É interessante que assim, a população geral, tem um estudo da década de 90, se eu não me engano, que ele coloca que 71% das pessoas que foram entrevistadas acham que depressão ela é devido à fraqueza, à frescura, e apenas 10% das pessoas entrevistadas acreditavam que depressão ela tem realmente uma causa biológica. E depressão ela é realmente uma doença, só que é muito estigmatizada, e por isso muitas pessoas deixam de se tratar e tem um gap entre começar a deprimir e buscar a ajuda médica, de alguns anos. Então... Eu achei interessante essa colocação que o senhor fez sobre, às vezes a pessoa se sente deprimida, mas não necessariamente tem um quadro depressivo, é isso? É isso. Como se vê essa diferença? Como se percebe isso? Veja bem, para a gente falar em depressão, primeiro é preciso que os sintomas tenham uma importância na qualidade de vida do indivíduo, no desempenho das atividades que esse indivíduo faz, ou seja, é preciso que haja um prejuízo funcional na vida desse indivíduo para a gente já começar a pensar que há uma patologia. E a gente precisa de duas coisas para pensar em depressão. A gente precisa que o humor desse indivíduo esteja deprimido ou que esse indivíduo tenha também um desânimo, uma perda do prazer, do interesse pelas coisas. Então a gente começa, o raciocínio médico vai começar pensando no humor deprimido e nessa coisa que a gente chama de anedonia, a perda do prazer. Vários outros sintomas vão se adicionar a partir daí. A gente vai ter perda do prazer aí de qualquer coisa, de trabalhar, perda do prazer pelo trabalho, a perda de prazer em levar o filho na escola, a perda do prazer em ir ao clube, em ir à praia, a perda do prazer. Nada dá prazer a esse indivíduo. Esse indivíduo pode dizer que na vida dele nada mais tem dado prazer. A vida perdeu a graça. Ele perde a capacidade de sentir prazer pelas coisas que habitualmente ele gostava. Então, assim, não necessariamente é obrigatório que você tenha a tristeza, Ou seja, às vezes a própria anedonia, que é essa perda de prazer, é um dos sintomas fundamentais juntos com a tristeza. E associado a isso, vem outros sintomas, que caracterizam a síndrome e o transtorno depressivo, que é diferente da emoção tristeza. Doutor Edson, quer fazer uma colocação? Inclusive, comportamentos que antes ele era um reforçador, Aquilo que ele fazia com muito prazer, ele passa a diminuir esse comportamento no seu repertório geral. E aí a gente também pode considerar, à luz da análise do comportamento, a depressão como um comportamento mesmo, que é promovido a partir de contingências do ambiente. E aí a gente está envolvido com um evento, uma perda, um luto. E aí a pessoa já começa a ficar sob controle dessas contingências de perda, de um luto, por exemplo, e aí ela já começa a diminuir o seu repertório comportamental. Um humor mais assim, diminuído, uma tristeza, e acrescentando-se outros, para a gente aí estar dividindo qual seria o nível de depressão. A perda, doutor Rafael, quer fazer uma colocação, diga. Em relação à depressão, é importante que a gente olhe de forma macro. A depressão hoje é um problema biopsicossocial. Então, está em todas as esferas da vida do sujeito. A gente não tem como olhar apenas como uma questão estritamente orgânica ou uma questão estritamente psicológica. É importante ver de forma mais geral. É uma questão que envolve questões orgânicas, sim, questões psicológicas e questões sociais. Ou seja, tem alguns
hormônios, neurotransmissores envolvidos, questões psicológicas em relação ao meu posicionamento no mundo, a questões dos pensamentos, como o Edson colocou, e as questões também sociais, as questões das relações sociais, as relações interpessoais. Relação com o trabalho, relação com a escola. Então é importante que seja vista de forma macro, porque as pessoas hoje, qualquer sentimento de tristeza que ela tem, já se denomina como um depressivo, mas não, como os colegas estavam falando aqui, algo maior, tem que ser persistente. Persistente, o que é que o senhor chama de persistente? Esse quadro de tristeza, tem que ser um quadro de tristeza profunda, durar dias, semanas? Como uma pessoa que está ouvindo a gente agora, está acompanhando aqui o TVE Debate, pode identificar se tem um familiar ou um amigo num quadro depressivo? Essa questão da persistência que você trouxe, que eu trouxe anteriormente, é em relação ao período. Não uma tristeza passageira. Ela tem que durar no mínimo 2 semanas, com uma série de características em relação à anedonia, a questão da apatia, tem mudanças em relação ao sono, insônia, a questão do apetite também, às vezes é aumentado ou não. Ou seja, uma série de fatores são influenciados em relação a esse sujeito. E essas características estão evidentes para o outro. Muitas vezes a pessoa pode não se perceber, mas essa tristeza é uma tristeza decorrente. É importante que seja investigado também o histórico de vida desse sujeito, se tem algum fator genético influenciando. Ou seja, uma série de fatores que precisam ser analisados. Veja, Doutor André, porque, por exemplo, ele falou do luto, né? O luto não é necessariamente, não é uma patologia. É só quando esse luto se prolonga além do que deveria ser o aceito, aí você já pode questionar. É natural que quando você perca um ente querido, você fique triste, você tenha até sinais sindrômicos, né, de um quadro depressivo, mas você não vai dizer que a pessoa está deprimida porque perdeu o pai ontem. Né? Então, mas se você não resolve esse luto, essa perda, né, aí você pode, à luz dos sintomas, avaliar que esse paciente tem um quadro depressivo. Então podem existir fatores predisponentes. Então você tem talvez uma carga genética, você passou por algum trauma, que pode ser desde um término de relacionamento, uma perda de emprego, qualquer coisa que seja, ou simplesmente você desenvolver um quadro depressivo sem nenhum motivo aparente, né? Então você tem os fatores ambientais que podem influenciar, mas todos esses fatores ambientais, eles levam a alterações químicas, alterações cerebrais, que já são inclusive comprovados em estudos de imagem, de PET scan, que levam a alterações a nível de funcionamento de neurotransmissores, atrofia de hipocampo, enfim, dentre outras coisas desse tipo. E o tratamento, né, aí nesses casos, ou seja, em que o diagnóstico foi estabelecido, deve ser começado de imediato. E uma coisa que é extremamente importante nos quadros depressivos também, nos transtornos de humor, é você fazer uma avaliação muito bem feita, porque uma boa parte desses pacientes que começam com quadro depressivo são bipolares. E então, se você não faz uma investigação bem feita para isso e começa, às vezes, a tratar esse paciente com antidepressivo, encharcar esse paciente antidepressivo, você pode gerar uma virada maníaca e o paciente desenvolver um quadro de relação do humor. O bipolar é quem tem uma variação muito grande de humor. Como é que define um bipolar? Como é que se... O bipolar é aquele paciente que ele, assim, porque o transtorno do humor se divide basicamente em 2 polos. O polo superior, né, que é o polo que é da euforia, que é que o paciente fica agitado, falando muito, gastando dinheiro, achando que é super-homem, enfim, estou caricaturando aqui, e o polo da depressão, né? Então, ele pode oscilar nesses polos. O unipolar, que é o deprimido, ele só vai para o polo de baixo. Certo. Então, quando você às vezes trata o bipolar com muito antidepressivo, ou com, enfim, sem estabilizador de humor, ele pode normalizar e ir para o polo de cima. E isso pode ser bastante prejudicial também. Então, por isso que um diagnóstico preciso também é extremamente importante. Apesar do mais comum ser o indivíduo bipolar abrir com quadro de depressão. Então, nem sempre é fácil, já nesse primeiro episódio, se dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Né? Muitos bipolares começam a doença com um episódio depressivo, que o psiquiatra, a equipe, vai identificar como episódio depressivo. Mas, ao longo da história desse indivíduo, essa história não vai ser característica de um episódio depressivo, esse indivíduo vai começar a ter alterações nesse humor e esse diagnóstico pode ser mudado. Então, na psiquiatria, o médico, ele precisa estar flexível para a mudança de diagnóstico, porque o diagnóstico é evolutivo. É sempre importante que a gente tenha essa flexibilidade, que não seja aquela verdade absoluta. É uma verdade mutável.
né? Na psiquiatria isso é muito factível, mudar o diagnóstico, o psiquiatra precisar mudar o diagnóstico. E não significa que seu psiquiatra, quando fez isso, ele falhou tecnicamente. É porque era impossível tecnicamente dar esse diagnóstico prévio, né? Em relação à depressão que a gente vinha falando antes, Rafael tinha levantado esse conjunto de sintomas. Acho que essa é uma mensagem importante. A depressão, ela precisa se caracterizar por um conjunto de sintomas. Isso não é um sintoma só. Não é um sintoma só, porque senão a gente cai no que o doutor Gordilho estava trazendo aqui, né? A gente cai na banalização do termo, no desgaste do termo. Então, o indivíduo perdeu na prova, está triste, ele diz que ele está deprimido. Na verdade, ele não está deprimido, ele está triste, isso é normal. É normal ficar triste. O anormal é quando essa tristeza se perpetua e traz prejuízos para esse indivíduo que vão se somar a outras coisas, que vão se somar à alteração do ritmo do sono, que pode ser aumento do sono, sono de dia, insônia de noite, aumento do apetite. Assim, além dessa tristeza, que é o que mais se associa à depressão, com tristeza ou com angústia, quais seriam os outros sintomas associados a um quadro realmente depressivo? Isso. Antes de qualquer coisa, a gente vai avaliar se existe anedonia, ou seja, a perda do prazer, e um humor deprimido. Além disso, a gente pode ter alteração do ritmo de sono e vigília, ou seja, ou aumento do sono ou insônia, alteração do apetite, ou aumento do apetite ou diminuição do apetite. Isso podendo levar a uma perda ou ganho de peso significativo em curto espaço de tempo, né? A gente vai ter aí a possibilidade desse indivíduo passar a ter ideias ou pensamentos suicidas também nesse contexto, aí quadros mais graves, onde o indivíduo começa a pensar que morrer seria melhor, onde esse indivíduo começa a pensar como ele poderia morrer, ele começa a planejar, ele começa a se despedir das pessoas que são próximas, né? Então aí a gente já tem um quadro que vai se agravando, sintomas que vão ficando mais graves. E num ponto mais grave ainda, esse indivíduo pode inclusive ter uma depressão com sintomas psicóticos. Esse indivíduo pode ter ideias, delírios de ruína, né? Ou seja, que normalmente esses sintomas psicóticos são congruentes com o humor. Ou seja, são compatíveis com o humor deprimido. Ele começa a pode ter alucinações auditivas, mas são alucinações auditivas que sempre tem uma coisa de falar mal dele. Tom depreciativo. Né? Um tom, isso, exatamente, depreciativo. Né? Então a gente tem uma constelação de sintomas que vão fazer com que o indivíduo possa receber um diagnóstico de depressão. Agora, esse quadro, normalmente, ele digamos assim, ele acontece devido justamente a alguma situação, como a perda de um parente, a perda de um emprego, né, o término de um relacionamento, alguma coisa assim, ou simplesmente ele pode acontecer sem nenhuma dessas válvulas, digamos assim? Ele pode acontecer nenhum sem desses nenhuma gatilhos. dessas válvulas. Pode acontecer sem nenhuma dessas válvulas. Às vezes, um fator precipitante é apenas assim, ele estava aguardando para acontecer e acontece um problema que vai gerar essa resposta disfuncional do organismo, né? Mas não é obrigatório que tenha que ter um fator predisponente para que cause. A pessoa então já pode ter uma predisposição. Pode, é importante a gente na avaliação ver a história familiar, se ele tem parente de primeiro grau com depressão, né? Ou seja, a chance dele desenvolver depressão é maior. Então tem alguns critérios, mulher desenvolve mais do que homem, né? Em torno de 2:1. Né? Por que isso? Porque nós mulheres somos mais afetadas. Sensibilidade seria... Tem alguma pesquisa que indique por que exatamente disso? Conclusivamente, não. Não, eu desconheço. Agora, considera-se aí, né, fatores filogenéticos, ontogenéticos e culturais. Mas, assim, especificamente por conta da mulher ter um índice maior, eu pelo menos não conheço. Talvez questões hormonais possam estar implicadas, mas isso é pura
elucubração, né, que se fala um pouco do papel hormonal, da questão das oscilações hormonais da mulher, mas questões culturais também, porque você tem alguns países em que essa relação, por exemplo, de que as mulheres no Brasil têm depressão 2 a 3 vezes mais do que os homens, né? Mas em outros países essa realidade não se mantém. Então, a relação cultural também tem uma influência, né? O meio social, as questões a que as mulheres estão submetidas naquela sociedade parecem traçar também alguma influência para essa prevalência maior nas mulheres que nos homens. E tem umas coisas interessantes também, por exemplo, os homens casados deprimem menos. As mulheres casadas já deprimem mais. Olha, isso é bem interessante. Por exemplo, as pessoas que têm uma ligação, às vezes, religiosa muito forte, tendem a deprimir menos. Né? Que se você tem, não necessariamente muito forte, mas que você tem alguma crença, que você tendem a deprimir menos. Então, tem inclusive, o fator religião, nos países que tem uma religião oficial, os índices de suicídio costumam ser menores do que naqueles países que não têm religião oficial. Então você vê que a religião parece funcionar como algo protetor. Realmente, como o doutor Gordilho está falando aí, né? Essa questão educacional também, o nível de escolaridade, ou seja, o tempo de estudo dessas pessoas, quantos anos esse indivíduo estudou, parece ter um papel protetor. Essas pessoas acabam também tendo uma menor prevalência de depressão em relação ao tempo de escolaridade, né? Quando você compara países diferentes e pessoas com nível de escolaridade diferente. Vamos falar dessa questão no próximo bloco? A gente faz uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre depressão. Você prefere uma universidade pública, gratuita e de qualidade reconhecida? Ou uma universidade com políticas de inclusão e permanência, além de programas de ensino, pesquisa e extensão? Escolha as duas. Processo Seletivo UFES 2015.2. São 920 vagas em 25 cursos esperando por você. Inscrições até 7 de maio pelo site www.ufes.br. Quem quer mais faz o UFES. Faça você também. Você sabia que a vitamina D, na verdade, é um hormônio? Nós vamos conversar a respeito disso com o médico reumatologista, Dr. Josélio Freire de Carvalho. Nós vamos conversar essa semana sobre vitamina D e a sua importância em diversas áreas da medicina, desde a osteoporose, osteopenia, doenças infecciosas, doenças autoimunes, obesidade, diabetes, hipertensão. Perfil e Opinião, quarta, 10 da noite. Estamos de volta. Hoje o TVE Debate fala sobre depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020 a depressão passará da 4ª para a 2ª colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. E no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas sofrem com a depressão. 75% dessas pessoas nunca receberam um tratamento adequado. É isso que eu queria colocar para vocês. Tem tratamento à depressão? Tem. Com certeza. Os tratamentos, a gente tem uma gama enorme de tratamentos antidepressivos, com medicações antidepressivas. A psicoterapia também se mostra bastante eficaz como tratamento em associação e, em alguns casos, também como um tratamento que pode ser iniciado como tratamento principal. E temos também outras terapias, a não ser medicamentosa e psicoterápica, como a terapia de neuromodulação, como a eletroconvulsoterapia, né, como a estimulação magnética transcraniana, enfim. Então, ou seja, tem se evoluído bastante em relação ao tratamento da depressão. Normalmente, além da medicação, precisa realmente um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, é isso? Sim. É importante. O tratamento psiquiátrico, a medicação ela já vem com o tratamento psiquiátrico. O psiquiatra é que é o responsável por medicar o paciente. Agora, o tratamento psicoterápico é em associação. Os estudos mostram que o tratamento em associação tende a ter melhores efeitos do que tem uma coisa que seria isolado. Seria interessante, por exemplo, se nós pudéssemos capacitar os nossos médicos clínicos da rede básica, né, de programa de saúde da família, lá do postinho de saúde, para se esses indivíduos, esses médicos, soubessem reconhecer
um episódio depressivo leve, né, e soubessem manejar essas medicações e soubessem fazer indicação para o pessoal da psicologia também, para as psicoterapias, esses pacientes começariam o seu tratamento previamente, não precisariam ir ao especialista, boa parte deles não precisaria ir ao psiquiatra, né? Não teriam a progressão da doença, receberiam tratamento, poderiam ser curados da depressão. A depressão pode ser curada, ou seja, o indivíduo pode entrar em remissão dos sintomas, ou seja, os sintomas somem, ele diz, eu voltei a ser eu mesmo, eu sou do jeito que esse é o jeito que eu sou. Ele mantém isso e a gente depois diz que ele se recuperou, ele está recuperado depois de 6 meses a 1 ano, se é o primeiro episódio. 6 meses a 1 ano de tratamento, sem remissão dos sintomas, a gente diz que ele se recuperou e aí ele pode receber até alta da parte médica, né? A psicoterapia vai ter um momento da alta que o psicólogo vai poder colocar. Mas se nossa rede básica estivesse mais apta ao diagnóstico e manejar esse tratamento, porque o que o psiquiatra observa? A gente, na nossa prática diária, a gente observa o paciente que procurou o posto de saúde, procurou o PSF, o sintoma não foi identificado ou não foi valorizado, esse indivíduo sai com uma prescrição de um benzodiazepínico, normalmente, que não trata a depressão, né? Aqueles remédiozinhos calmantes, tarja preta, né? Sai com uma receitazinha de um calmante que não trata em nada o problema dele e ele vai piorando o sintoma até o momento que consegue chegar no especialista. Então a rede pública de saúde hoje não está preparada para atender pacientes depressivos. A rede pública precisa ser capacitada para atender esses pacientes, porque o médico, quando vai para o programa de saúde da família, ele pensa muito em clínica médica, ele pensa muito em ginecologia e obstetrícia, aqueles programas específicos, né, de hipertenso, diabético, mas é preciso que tenha um programa também de saúde mental dentro desse programa de rede básica. Vai dizer, não, mas isso existe na teoria. Na prática, os médicos não se sentem capacitados para lidar com essa população. Eles precisam ser capacitados. É preciso que crie-se um matriciamento, ou seja, um órgão que possa capacitar a equipe da rede básica para que a rede básica saiba lidar com essa situação e não fique prescrevendo medicações que não tratam efetivamente o problema, que o indivíduo vai piorar, tem uma chance grande de piorar e vai demorar mais tempo para chegar até o especialista. A gente falou aqui no início do bloco essa questão do trabalho, né? Que a depressão vem incapacitando um grande número de pessoas de irem trabalhar. Isso está associado àquele sintoma que a gente falou no bloco anterior, que seria a perda do prazer? Tá? Eu queria fazer um complemento ao que o Antônio falou, que eu acho que é extremamente importante, quando ele fala da remissão dos sintomas, né? A remissão dos sintomas é quando o paciente realmente ele atinge voltou a funcionar da forma anterior. E é muito comum os pacientes, ao se sentirem assim, abandonarem o tratamento. Já estou bom, vou parar de tomar o remédio. E é um erro enorme que a pessoa faz, porque ele tem que continuar o tratamento em torno de 6 meses a 1 ano, mesmo depois de bom. Porque... E o trabalho em psicoterapia também. Isso, porque a gente sabe que 50%, assim, você, após o primeiro episódio, você tem 50% de chance de desenvolver um segundo, mesmo bem tratado. A partir do segundo, 70% de chance de desenvolver o terceiro. E a partir do terceiro em diante, 90% ou mais. Então, você pega uma doença que você remite completamente, aí o paciente abandona o tratamento e recai, ele está pegando uma coisa que, aparentemente, você poderia ter uma cura, ele não tem uma recaída e transformando numa doença crônica. Mas aí a gente tem uma cura ou a pessoa aprende a conviver com essa doença? O paciente pode se curar da depressão. Pode se curar, porém o paciente ele se sente melhor com 2 meses, aí ele fala, já estou bom, vou parar de tomar esse negócio. É a mesma coisa que acontece com a tuberculose. O indivíduo começa a tomar os tuberculostáticos, acha que ele já está bom da tuberculose, ele para de tomar o tuberculostático, o remédio para tuberculose. Com a depressão acontece a mesma coisa. Ele começa a usar o antidepressivo, 2 ou 3 meses depois ele acha que ele já está bom e ele suspende o sono do psiquiatra. E aí a chance dos sintomas voltarem é muito grande. E tem aquela coisa, porque eu não quero ficar dependendo do remédio. Exatamente. Sem saber que antidepressivo não causa dependência. Exato. O antidepressivo não causa dependência e o benzodiazepínico causa. Mas o paciente normalmente gosta de tomar o tarja preta e não gosta de tomar
o antidepressivo, que é um equívoco. Né? E outra coisa que acontece muito também é a gente receber o paciente maltratado da rede primária. Ou seja, porque os profissionais não são capacitados mesmo, e aí, ou seja, tratam errado e já chegam para a gente o paciente complicado. No estado mais grave. Então, assim, eu só tenho talvez uma pequena divergência, para a gente não deixar de ter divergência nenhuma. Assim, eu não sei se eu acho que deveria treinar os profissionais para reconhecer o quadro depressivo e talvez iniciar um tratamento, mas encaminhar para o especialista, porque eu não sei se o médico da área primária está capacitado ou dá para capacitar para ele acompanhar o tratamento depressivo todo. Doutor Rafael. Ainda falando sobre essa questão do tratamento, é importante que a gente faça esse tratamento combinado. Os psiquiatras estão falando muito da medicação, é importante que a gente faça uma ressalva em relação ao processo psicoterápico, processo analítico também. É importante que esse paciente se perceba, se reconheça, ressignifique algumas questões da sua vida, porque a medicação vai tratar de forma pontual, mas as questões laborais do sujeito vão ser mantidas, ele vai continuar com as mesmas atividades, convivendo com as mesmas pessoas e precisa ressignificar algumas questões. E o momento da psicoterapia também serve para isso, para ressignificar algumas questões da vida. Em relação ao tratamento também, uma associação à atividade física. Atividade física hoje é reconhecido como um fator muito importante para esses sujeitos, porque libera a endorfina, a serotonina, que são neurotransmissores que ajudam a questão do bem-estar, do prazer. Então, tem pesquisas que atividades físicas, uma caminhada de 30 minutos a cada 3 dias já ajuda esse sujeito. O papel da família no tratamento também é fundamental. Importantíssimo o papel da família. Inclusive porque essa família também muitas vezes está adoecida. Importante que seja esclarecido algumas questões com essa família, é importante que essa família esteja presente no tratamento, porque é muito complicado para esse sujeito, para essa família estar ali. Muitas vezes o paciente está prostrado numa cama, sem querer fazer nada, com um sentimento de não sentimento, que a gente já falou aqui, não sente nada, não quer nada, e a família vai lá, chama, a pessoa não vai, mas ela tem que entender que ela está com uma complicação, vamos dizer assim, na motivação. E isso é uma coisa que ela também não dá conta, né? Assim, não só o trabalho, né? O sujeito, ele não dá conta, família, ele não dá conta dos seus sociais, amigos, relacionamentos afetivos. E aí o tratamento, ele vem nesse sentido, né, da psicoterapia, em trazer para ele coisas que de fato fazem sentido para a vida dele. Então, assim, ele vai estar exposto a eventos, né, que pode ser ambientais, perpassa, né, a cultura, a pressão cultural, e aí ele saber identificar isso. Ó, o que me deixa nesse estado depressivo? Ele identificar. E ao mesmo tempo ele promover para ele contingências que possam mudar essa situação. Até porque ficar triste, né, como o doutor Antônio Freire falou, é normal. Ele vivenciou uma contingência para estar nesse estado. Em alguns casos é necessário que a família também faça uma terapia junto com o paciente ou não? Em alguns casos, sim. Sim, em alguns casos. Trabalha hoje com... Eu acho que principalmente a psicoeducação. Eu acho que a psicoeducação talvez seja extremamente importante. Ou seja, porque passa muito pelaquela coisa, assim, depressão é frescura, depressão não tem nada. A pior coisa que você pode fazer com um paciente é chegar, olha, levanta, só depende de você. O dia está lindo, você não tem motivo para isso. Ele se sente pior ainda. Todo mundo. É preciso que a família entenda que a característica é da doença. Essas características da doença. E não ser taxado de preguiçoso, e que é o que acontece, indolente. Não é falta de força de vontade. Não é falta de força de vontade. Porque a pessoa é incapacidade mesmo. Basta a gente pensar quando a gente está gripado, muito gripado, que a gente não consegue levantar da cama. Seria algo, uma analogia. O indivíduo deprimido, ele também não tem força suficiente para levantar e resolver as coisas que habitualmente ele resolvia. Então, nesse caso, é necessário que tanto o paciente quanto a família admitam e assumam que aquela pessoa está com depressão naquele momento. Exatamente. E que, ou seja, como ele falou, ou seja, a falta de energia impede a pessoa de fazer as coisas. Então, isso é parte da doença. E a família tem que acolher e compreender isso. A pessoa fica com mais dificuldade no pensamento, o raciocínio mais lento, não consegue mais pensar com a mesma velocidade que antes. Tudo isso faz parte da doença. E, assim, desassociar
digamos assim, a depressão é maluquice, ou seja, porque a pessoa ainda tem um preconceito, não, poxa, é maluco, né? Ou seja, isso é coisa de maluco. Né? E tem, isso o trabalho em psicoterapia entra nesse sentido mesmo, né? Da aceitação da depressão. Né? A situação é que ele vai fazer disso. Lembrar que depressão não é maluquice. E como lidar com isso no ambiente de trabalho? Porque existe o preconceito, né? Então, a pessoa, para chegar no ambiente de trabalho e dizer, olha, eu estou num quadro depressivo, né? Eu não estou produzindo mais como produzia antes, eu não tenho ânimo para fazer as tarefas do dia a dia. Como lidar com essa situação? Não precisa isso, ou seja, você não precisa, qualquer doença que você tem, estar expondo para Deus e o mundo o que é que você tem. Na verdade, o problema é gerado porque a pessoa não procura ajuda. Então, o tempo entre o adoecimento e a busca de ajuda é muito grande, aí aquilo passa a ser perceptível a todo mundo. Se ele buscasse, ou seja, está deprimido, buscasse ajuda de imediato e começasse o tratamento, às vezes isso nem seria percebido. Uma doença com a prevalência que tem da depressão, ou seja, uma doença que acomete 10, 15% da população, obviamente que no ambiente de trabalho, muitas pessoas ali são deprimidas, têm um episódio depressivo ou um transtorno depressivo recorrente, e a maioria daquelas pessoas que estão ali não sabem, o chefe não sabe, às vezes um amigo mais próximo sabe. Agora, quando a doença progride, esse indivíduo entra para um episódio moderado ou grave, é que a coisa se torna pública, porque o rendimento cai muito, esse indivíduo começa a ter sintomas de maior gravidade. Mas é preciso lidar com a depressão como um adoecimento como outro qualquer. O indivíduo está suscetível a adoecer. E que fique claro que, assim, a partir do momento que a pessoa está se tratando, a partir do momento que a pessoa está estável, ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa capaz, ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de impossibilidade. Ela pode levar uma vida normal. Não há uma incapacidade, ou seja, esse indivíduo deprimiu, agora está incapaz. Não, esse indivíduo ele pode estar incapaz temporariamente. Exato. Mas ele pode retomar. O senhor falou aí sobre essa questão de um quadro que se agrava, né? A depressão voltou em pauta no mundo inteiro depois do episódio do copiloto da Germanwings, que jogou o avião, André Lubitz, o nome dele, 27 anos, jogou propositadamente um Airbus 320 nos Alpes franceses. O avião se espatifou e com a colisão 150 pessoas morreram. O copiloto foi diagnosticado como uma pessoa que sofria de depressão. Isto é uma exceção ou em casos extremos, uma pessoa com depressão pode apresentar tendências homicidas ou mesmo colocar em risco a vida de outras pessoas? O estranho é que, por enquanto, ainda não é muito claro isso, mas é estranho que a gente pense que esse indivíduo sofria de depressão e, por conta da depressão, ele resolveu tirar a vida de todas aquelas pessoas, porque parece que havia todo um planejamento. O indivíduo deprimido, ele não está vendo perspectiva para a vida dele, né? Eu não vejo muita perspectiva para a minha vida, mas ele tinha um planejamento, tem uma história também de que ele queria que o nome dele aparecesse assim, que fosse digitado em sites de busca, ou seja, uma frieza muito grande também diante do acontecimento. Ou seja, a depressão simplesmente não levaria a uma atitude tão extrema. É difícil justificar tudo aquilo só com depressão. Parece que tem algo mais, né? Parece que vai mais além do que isso, né? Jogar a culpa pura e simplesmente de forma especulativa na depressão, eu acho que teria que ter um embasamento maior, né? Assim, o comportamento homicida não é comum, assim, seria o suicida, poderia ser, ou seja, 70% dos pacientes com depressão grave têm pensamento suicida. Desses, se eu não me engano, acho que 15% realmente, 15%, exatamente, 15% se matam realmente. Então, mas a pessoa quer se matar e não matar os outros. Aí tem uma coisa mais, essa coisa do querer aparecer, do querer... A gente precisa entender melhor como era o funcionamento desse indivíduo. Exatamente. Né? Essa história pregressa, porque o simples fato dele fazer um acompanhamento psiquiátrico já trouxe à tona de que, não, era depressão, porque se ele matou, é depressão. Mas o esquizofrênico, né, se mata muito também. Mas os casos esquizofrênicos se matam, né? Os pacientes com transtorno de personalidade se matam também, né? Então, o paciente, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, eles têm índices de suicídio alto, né? Quase 10, 15% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline também cometem suicídio. Então, nem sempre o fato do indivíduo cometer o suicídio significa que aquilo foi atribuído à depressão. 90% dos casos de suicídio tem história de transtorno
psiquiátrico, de alguma doença, mas não necessariamente depressão. Justificar com depressão me parece uma primeira impressão equivocada, ou seja, se fazia tratamento psiquiátrico, se pensou em morte, deve ser depressão, né? Talvez haja muito mais coisa aí por trás. É possível que a depressão existisse, mas que também existissem outros problemas. Uma comorbidade. Uma comorbidade. Né? A depressão, por exemplo, se ela não for tratada de forma adequada ou se prolongar por muito tempo, ela não pode fazer com que a pessoa desenvolva sintomas de outras doenças? Ela pode desenvolver, por exemplo, como o Antônio falou no início, sintomas psicóticos. Né? Ou seja, delírios, alucinações, etc. Né? Na depressão em si. Aí, ou seja, ela causa mais mal a si mesma do que agora, sim, a quem está ao redor. Agora, o deprimido, por exemplo, ele pode não se alimentar direito, ele não se cuida, ele pode adoecer de problemas clínicos associados, ele está mais exposto a risco de acidente por falta de concentração, um risco no trânsito, ele está mais exposto a abuso de substâncias, né, para tentar diminuir o sofrimento buscando o álcool, etc. Então, ou seja, não é tão simples assim. Então, você pode, ou seja, ter maneiras de busca de autodestruição, né, de diversas maneiras, né, que não necessariamente, enfim, jogar um avião, que eu acho que é o... Verdade. A gente pode também considerar assim, essa atenção inicial. Eu vou lhe pedir só um minutinho que a gente vai ter que virar o bloco. No próximo bloco eu volto contigo, tá bom? TV Debate faz uma pausa, a gente volta já já falando mais sobre depressão. Voltamos com o TVE Debate, que hoje fala sobre depressão, doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. No bloco anterior, o Dr. Edson aqui estava falando sobre a importância de se identificar os primeiros sintomas, não é isso, Dr. Edson? Existe aí uma grande importância nisso, né? Dar um valor a esses primeiros sintomas, principalmente numa empresa, né? Então, assim, ao admitir um funcionário, a importância de uma seleção, na seleção, a aplicação de testes psicológicos, por exemplo, porque aí a gente tem a capacidade de identificar algum traço depressivo ou mesmo uma estrutura psicótica, e aí dá uma atenção a esse funcionário, para que adiante não aconteça, hipoteticamente, se for um quadro de depressão ou alguma outra patologia, não acontecer um acidente nessa proporção. Ou seja, uma pessoa que tem depressão, se ela se tratar de forma adequada, ela pode trabalhar normalmente qualquer atividade, exercer qualquer tipo de atividade. A gente consegue identificar profissionais de diversas áreas que têm um diagnóstico de depressão, mas estão nessa luta, nesse cuidado consigo mesmo, para estar caminhando. A gente consegue identificar profissionais de diversas áreas que estão trabalhando, estão ativos, convivendo com a depressão, mas se tratando. E o que Edson falou, a relação ao diagnóstico precoce é importante por conta do prognóstico, que tende a ser mais favorável. Agora, a depressão, quando a gente fala de depressão, a gente associa muito à fase adulta, né? A homens, mulheres, pessoas já idosas, mas a depressão também pode atingir crianças e adolescentes. Sim, é possível. Pode acontecer. Os sintomas são os mesmos? Não, os sintomas às vezes são um pouco diferentes, né? Em criança, em adolescente. Às vezes mas a é importante está mais presente, né? Sim. Na criança? Na criança e no adolescente, né? Mais irritação, né? Aquela coisa, o que o adolescente sente é tristeza, mas a expressão da tristeza às vezes é com irritação, né? É importante que os pais estejam atentos ao comportamento da criança, né? Ao comportamento desse adolescente. Se é um adolescente que era mais expansivo e que agora começa a ficar mais isolado, né? Fica escrevendo muito ali no diário, e aí a gente precisa ter mais atenção, tentar descobrir o que é que esse adolescente anda conversando, tentar chegar perto desse adolescente e descobrir o que é que ele anda escrevendo, o que é que ele anda publicando na rede social, né? A partir daí a gente pode perceber que esse adolescente está entrando num episódio depressivo e a gente pode atuar de uma forma mais terapêutica com esses indivíduos. É importante que se reconheça, é importante que a gente esteja atento para reconhecer. E assim como crianças e adolescentes podem deprimir, idosos também podem deprimir.
né? Então, antes da gente falar dos idosos, eu queria continuar nessa questão da criança e do adolescente. Na adolescência, principalmente, e nas crianças, vocês falaram sobre a irritabilidade. E crianças, por exemplo, que o adolescente ele ainda pode se expressar melhor com relação aos sentimentos, ao que ele está passando, uma decepção, uma fase que tenha. E a criança que muitas vezes não sabe lidar com esses sentimentos, como perceber isso? Na criança é mudança de comportamento, né? A mudança do comportamento da criança, a criança que passa a ficar mais isolada, uma criança que não quer brincar com os amigos, com os coleguinhas, que tem respostas muito abruptas. Choro demanda, também poderia ser. Choro também pode acontecer, mas a criança ela não vai trazer verbalmente isso, dependendo da idade, ela não vai trazer como, é porque eu estou triste, estou desanimado, não, ou seja, a gente pode ter mudança de padrão alimentar também na criança, né? Então, a criança, o diagnóstico é muito mais difícil. Né? Diagnóstico é uma especialidade, digamos assim, uma subespecialidade à parte, ou seja, porque é que nem a pediatria, ou seja, você tem o psiquiatra infantil, especializado naquilo, né, que vai lidar melhor com a criança, que vai trabalhar, enfim, de forma lúdica, conseguir retirar da criança as informações de forma mais adequada, completamente diferente do psiquiatra que trata do adulto e do idoso. Considerando que esse comportamento ela tem uma função para o sujeito, no caso criança que a gente está falando agora, pode ter uma função, inclusive, essa baixa comportamental, de ficar mais isolado, ficar chorando, porque ele vai ter de contrapartida uma atenção especial. Em casos clínicos, a gente também identifica isso. Então, ela se isola, ela pode não ser uma comunica. Carência. Exato. Uma forma dela obter uma atenção especial da mãe, por exemplo. A gente tem muitos casos, assim, estudos de casos que trazem isso. E não sei especificamente uma depressão num nível muito moderado, mas sim aquilo que ela percebe, que se ela estiver um pouco mais triste, mais isolada, ela obtém uma atenção especial. Por isso que é importante que a família esteja muito atenta a essa criança, a esse adolescente, prestando uma atenção adequada a ela. Porque são sinais que muitas vezes são sutis, está no implícito. O importante é essa atenção. Nesse caso, a escola também pode ajudar bastante, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Esse comportamento da criança na escola, com os coleguinhas, essas relações interpessoais na escola, como é que andam? É importante esse contato com a escola também. Para saber. Sim. Mas o doutor Antônio Freire está falando sobre a questão dos idosos. Sim, idosos também deprimem, né? A partir dos 60, 65, você tem 65 anos de idade, você tem uma mudança na vida dessas pessoas também, né? Esses indivíduos às vezes eram muito mais produtivos, tinham uma percepção da sua atividade, da disposição, e de repente as coisas estão mudando, o metabolismo está ficando mais lento, limitações que esse indivíduo começa a ter, e essa população também precisa de atenção, né? Idosos precisam de atenção, até porque o diagnóstico pode começar a se confundir com quadros demenciais, aquilo que a gente chama de pseudodemência. O idoso começa a deprimir e começa a ter sintomas cognitivos. Ele já não lembra direito, ele esquece onde colocou as coisas com mais facilidade, mas isso pode ser por conta de um quadro depressivo e não necessariamente o começo de um quadro demencial. Então é uma população que merece também a atenção. Porque assim, os sintomas às vezes também não são clássicos que nem no adulto jovem, né? Ou seja, então às vezes a tristeza não se manifesta de cara, né? A perda de prazer não se manifesta de cara. Às vezes o idoso ele começa com um quadro cognitivo. E tem um preconceito da sociedade que começa a olhar esse idoso e dizer, tá ficando velho. Isso é coisa de gente velha e não vai dando a atenção devida a que aquele indivíduo, no caso, precisa. É muito comum o idoso ter muitas queixas físicas, aquela coisa da poliqueixa, queixa de dor aqui, acolá, que não consegue fazer isso, reclamar da vida, um pouco de irritabilidade também, então às vezes, e esquecimento, então às vezes... reduzida, né, por conta da mudança do corpo, envelhecimento. E às vezes não necessariamente é uma queixa de tristeza, de desânimo, de anedonia, e é um quadro depressivo. Né? Porque começa a somatizar, a voltar para o corpo as queixas todas, e às vezes você tratando esse paciente... Daí eu volto para aquela questão mais polêmica, que se o indivíduo reconhece na saúde básica quais são os sintomas da depressão no idoso, quais são os sintomas da depressão no adulto jovem, e ele tem acesso ao tratamento
e se é um quadro leve, até um acompanhamento na saúde básica, eu acho que esse indivíduo vai ser beneficiado. E se esse médico clínico não está dando conta do acompanhamento, ele referenciar para a equipe de especialistas. Sim. Aí a minha opinião diverge um pouco da doutor André Gordilho, mas pensando na nossa atual situação, né, e no acesso ao psiquiatra, somos poucos psiquiatras, né? É uma especialidade que vem crescendo, mas ainda somos poucos, né? Quando pensamos em número de psiquiatras na Bahia, por exemplo, somos poucos. Então, é preciso... Mas então, aqui na Bahia, aqui em Salvador, claro uma pessoa que tenha um quadro depressivo, ela procura saúde pública, ela procura hospitais, o que é que ela faz? O que é que ela deve fazer? Uma pessoa que está com um problema desse dentro de casa, está com um familiar, está com um filho ou um amigo, como encaminhar essa pessoa para um tratamento? Bom, na rede pública... Pelo SUS tem possibilidade ou não? Na rede pública a gente vai ter que procurar os CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial, que esse paciente vai ser acolhido pela equipe do CAPS. A gente tem ambulatórios de psiquiatria, né? O problema é que os ambulatórios de psiquiatria, eles são superlotados, mas a gente tem ambulatórios de psiquiatria também. Em última instância, a gente tem as emergências públicas, né? A gente tem a emergência aberta do Hospital Juliano Moreira, a gente tem a emergência aberta do Hospital Especializado Mário Leal. E do Quinto Centro. É o Quinto Centro de Saúde, que é uma emergência menor, que eu não sei se é emergência, se é porta aberta. É porta aberta, sim. Então, como entrar, né, como chegar para o atendimento, aí a gente tem as possibilidades. Emergência, via Hospital Juliano Moreira, e na emergência do Hospital Juliano Moreira a gente tem um serviço de acolhimento e triagem, que acaba ajudando essas famílias na orientação de onde elas podem ir, né? A gente tem os CAPs para prestar esse atendimento, e tem também os ambulatórios, né, que não estão dentro de um CAPS, mas você tem serviços ambulatoriais de psiquiatria. O doutor André estava querendo fazer uma colocação. Não, em relação à divergência, assim, a divergência não é uma divergência completa, é só uma divergência parcial. Eu acho que é importante que o clínico ele saiba, né, identificar aquele sintoma, mas eu acho que ele, ao identificar e iniciar o tratamento, ele deve referenciar logo. Porque eu, por exemplo, na minha prática privada, na minha prática clínica, eu identifico a hipertensão, eu trato aquela hipertensão, mas eu encaminho o cardiologista. Né? Eu identifico a diabetes, eu começo o tratamento daquele diabetes, faço os exames, mas encaminho para o especialista, porque eu acho que ele é mais capaz de cuidar daquilo e tratar melhor aquilo do que eu. E eu acho que essa parceria deve haver. O risco que eu vejo nessa coisa do capacitar o clínico, eu acho que deve ser capacitado, é o clínico achar que é especialista. E pode acontecer, isso acontece muito. E aí, ou seja, começa a manejar mal o paciente e aí agrava, às vezes, o quadro. Eu acho que o clínico ele deve ser capacitado para identificar, iniciar o tratamento, sabe, conter ali aquela crise e encaminhar para o especialista. Essa divergência talvez seria apenas nesse caso. A divergência é parcial, mas é porque o seu pensamento é corretíssimo pensando em saúde privada. Eu acho que pensando na saúde privada, o seu pensamento é correto. Quando a gente pensa em saúde pública, esse pensamento acaba não se adequando, porque o médico clínico, ele no serviço público, ele identifica a hipertensão e ele tem que acompanhar e tratar a hipertensão no serviço público, na rede básica. Ele identifica o diabetes, ele tem que acompanhar e tratar o paciente com diabetes. Então, ele identifica o paciente com tuberculose, ele acompanha e trata o paciente de tuberculose. Então, a minha sugestão de tratamento seriam para casos leves, óbvio, né? Pacientes com quadros psiquiátricos leves, com ansiedade leve, com um episódio depressivo leve. Ele poderia ser identificado e acompanhado se esse médico fosse capacitado, porque no serviço público, se eu encaminhar para o psiquiatra, eu não sei quando esse paciente vai conseguir a consulta com o especialista. Então, a lógica para o serviço privado, óbvio, no meu consultório privado, se eu identifico que o indivíduo é diabético, eu encaminho, peço a opinião do endocrinologista, e o endocrinologista é quem vai acompanhar. Mas no serviço público... a realidade é outra. A realidade muda. Mas se a gente não lutar por uma mudança de realidade, então a gente vai aceitar que é ruim, a gente vai aceitar que a pessoa que precisa de serviço público não vai ter nunca um serviço público de qualidade,
né? E a gente deve brigar exatamente para que tenha. Exigir que passe a ter um profissional específico. Inclusive o trabalho em psicoterapia. É um acesso muito difícil. A gente atesta que a saúde pública não funciona. Não é atestar que não funcione. A gente atesta que há uma dificuldade e que eu preciso tentar resolver de imediato. O que eu preciso tentar resolver agora? Por exemplo, a gente tem os serviços, assim, tem o Juliano Moreira, tem o Mário Leal, tem... Mas você precisa internar um paciente psiquiátrico em crise, hoje em dia. Com a reforma psiquiátrica, com o fechamento de leitos, hoje em dia você não tem 100 leitos aí, ou 150 na Bahia. Não encontra onde internar essa pessoa. Você está com sua família em surto, a SAMU chega lá, aí dá aquele atendimento imediato ali, correndo, e você não tem onde botar o paciente. Aí você bota numa emergência superlotada, né, botando leito no chão, etc, porque não tem vaga para colocar, porque fecharam os leitos. Veja, existe uma questão legal, né, que o Brasil pactuou e a gente tem uma lei que versa sobre a redução do número de leitos em hospital psiquiátrico. Porque com a reforma, né, a reforma que o doutor André falou, né, a reforma psiquiátrica, a ideia é que a gente reduza leito psiquiátrico integral em hospital psiquiátrico e criasse leitos de psiquiatria em hospital geral. Qual é o grande equívoco? O grande equívoco é que esses leitos de psiquiatria em hospital geral não foram criados. Então eu reduzo leito em hospital psiquiátrico, mas não crio novos leitos em hospital geral, porque a ideia era criar. A gente, aqui em Salvador, por exemplo, a gente só tem uma enfermaria de psiquiatria dentro do hospital geral, que funciona no Hospital das Clínicas, professor Edgar Santos. Desde 1954, então não foi fruto da reforma, e a reforma é posterior. E a enfermaria é pequena, tem 13 leitos, né? Que só interna integral mulher, isso, né? Porque homem não e no hospital dia deles que... E no hospital dia que ficam os homens. Então hoje em dia você fechou-se mais de 1.000 leitos em psiquiatria, né, em Salvador. E você não tem onde botar, essa é a realidade. Então, se mais do que nunca é importante identificar os sintomas no início, exatamente para não deixar que a pessoa chegue numa crise dessa, porque aí é que vai ser realmente difícil. Mas com 3 milhões de uma população de 3 milhões de habitantes, você ter, sei lá, 200 leitos, da matemática não dá, né? Então a população sofre com isso. A gente falou sobre algumas causas, sobre alguns problemas que podem levar a pessoa a desencadear um quadro depressivo, né? No caso, drogas, álcool, essa sociedade que a gente tem extremamente competitiva, né? Onde as pessoas cada vez se relacionam menos, tudo isso também influencia de alguma forma? Para a gente ir encerrando já. Sem dúvida, né? Sem dúvida. As questões sociais influenciam muito. A percepção de segurança pelo indivíduo, a segurança social, né? Isso é um elemento protetor. Né? A percepção de violência, a percepção de como eu posso me deslocar dentro da minha cidade, tudo isso é um elemento protetor se o indivíduo está tranquilo. Né? Óbvio que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Né? Aquele efeito de euforia que o indivíduo tem inicialmente, mas na verdade a droga é uma droga depressora do sistema nervoso central. É uma droga que leva à perda neuronal. Além de problemas clínicos relacionados ao uso do álcool, você também vai ter perda de neurônios por conta do uso do álcool, né? Então, as substâncias, mesmo que psicoativas do ponto de vista estimulante, como a cocaína, também vão levar a sintomas depressivos de rebote, também vão levar a desgaste dessa circuitaria causar sintomas cerebral. Psicóticos, por exemplo, a cocaína, né? Simula um quadro parecendo com esquizofrenia na fase de intoxicação. Né? Então, ou seja, a necessidade do termo, existem vários fatores, né? Não só que você pode causar a si próprio como ingerindo determinadas coisas, como também os fatores da premência de hoje em dia, tudo tem que ser para ontem, a correria, o estresse, o trânsito, a falta de segurança, como o Antônio falou. Então, assim, agora também não dá para demonizar, eventualmente, uma pessoa... O valor pelo ter também, né? Hoje existe essa necessidade de ter desse consumo, então, constante. A não possibilidade disso também geraria. Quando se pensa em drogas, a gente vai para um outro universo completamente vasto, né, que também sofre um estigma muito grande, né?
e que, na verdade, a gente precisa entender de forma muito profunda qual é o significado da droga na vida daquele indivíduo. Que eu acho que seria outro debate. É exatamente isso que eu ia dizer. Acho que vai ser um outro TVE debate. A gente já está chegando ao finalzinho do programa. Eu queria que vocês fizessem uma consideração final, né, para quem está acompanhando a gente aí, a respeito da depressão. Uma mensagem, começando por Dr. Rafael. Uma mensagem que você deixaria aí para os nossos telespectadores. Acho que a mensagem que a gente pode deixar é que vai além da depressão. É trazer essa mensagem de todos contra a psicofobia, que é o preconceito contra pessoas com doenças ou déficits mentais. É importante que essas pessoas sejam acolhidas, tenham atenção, não preconceito. Dr. Rafael. Bom, em relação... Dr. Antônio, desculpa. Em relação à mensagem médica mais importante, vamos enxergar esses indivíduos, essas pessoas, como portadoras de uma doença como outra qualquer, passível de tratamento, que leva a sintomas que confundem muito as pessoas, porque parece que aquele indivíduo não quer, está com preguiça, é mau caráter, não quer levantar para trabalhar. Vamos enxergar isso como características do adoecimento, vamos identificar, vamos procurar ajuda, vamos tratar, porque é possível tratar, é possível em alguns casos curar, mas é possível tratar o indivíduo, fazer com que ele se reestabeleça, com que ele retome a vida normal, ainda que precise ou não de um tratamento mais prolongado. Tem um pouco de paciência, né? Principalmente em situações. Paciência é a palavra-chave da psiquiatria. Doutor Edson. Então, assim, é importante o sujeito se perceber inicialmente, né? Capacitar-se em perceber que situações, que contingências o levam a esse comportamento depressivo. E aí ele mesmo, a partir de profissionais, de uma equipe multiprofissional também, poder fazer assim, identificação dessas contingências, posteriormente ele promover, né, se capacitar-se para promover para ele mesmo novas contingências que possam te dar um estado de maior ressignificância nos seus comportamentos, né? E aí ele poder se debruçar em coisas que fazem mais sentido para a sua vida, considerar a aceitação dessa depressão e ao mesmo tempo capacitar-se para sair da situação de um repertório assim comportamental reduzido. E é essa atenção mesmo, a gente precisa dar a atenção aos primeiros sintomas, né? A gente precisa de um trabalho psicoeducativo para poder, toda a sua rede social, poder compreender e dar esse suporte na ajuda para esse comportamento depressivo. Ok, obrigada, doutor André. Mais ou menos o que eu falei no início, né? Assim, que também Antônio pontuou, né? Que a depressão, ela é um problema médico, como outro qualquer, como pressão alta, como diabetes, como, enfim, como um problema ortopédico, que, ou seja, tem tratamento. Não precisa ter vergonha de ter depressão. Depressão não é frescura, não é loucura, não é falta de caráter, sabe? Você pode ir, ao sentir os sintomas como tristeza, anedonia, falta de apetite, insônia, enfim, a causa que nós pontuamos aqui, busque o seu psiquiatra, busque a atenção para que você possa ser cuidado e tratado. E que a família compreenda isso também, como, ou seja, e dê o suporte para a pessoa, porque tem cura. Ou seja, uma boa parte dos pacientes tem cura. E os que não têm cura, têm tratamento e levam uma vida perfeitamente normal, funcional, podendo casar, ter filhos, emprego, sem ninguém, ou seja, se meter em sua vida e você levar uma vida perfeitamente normal. Então, não tenha medo de ter depressão, tenha medo de não tratar a depressão. Vá, procure seu médico e se cuide. Ok. Obrigada a presença de todos aqui. Espero que a gente tenha esclarecido aí algumas questões para você que ficou acompanhando aqui o TVE Debate de hoje, que discutiu sobre depressão. Até a próxima. Só um minuto.